Boa tarde, telespectadores da TV Sucesso Rede Record. O programa Cara a Cara deste sábado traz a psicóloga e terapeuta sexual doutora Vânia Machado. E o nosso assunto hoje é sexo. Vamos falar de sexo. Doutora Vânia, boa tarde. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. Doutora Vânia, vamos iniciar o nosso bate-papo e eu gostaria de perguntar à senhora o que é a terapia sexual. A terapia sexual, ela é um tratamento terapêutico onde as pessoas com disfunções sexuais buscam ajuda. Perfeitamente. Eu pergunto à senhora, doutora Vânia, normalmente nós sabemos que, digamos, por exemplo, a menopausa, né? Sim. Tem sido também um obstáculo na convivência dos casais, na vida dos casais. Há, de certa forma, uma incompreensão, uma falta de compreensão, por exemplo, do homem em relação a uma situação dessa, por exemplo, da mulher com a menopausa? Assim, o que tem acontecido, Emilson? Falta a comunicação dentro dessa relação, né? É claro que a mulher, ela muda a parte hormonal com a menopausa, mas é um mito falar que a menopausa é o fim da vida sexual da mulher. Claro que não. Ela não vai perder a libido dela, ela não vai perder o desejo sexual por conta da menopausa. Isso não existe. A senhora entende que o grande paradigma de tudo isso, a comunicação, seria a quebra de tudo isso? Com certeza. As mulheres às vezes chegam para mim no consultório e traz que o marido é incompreensível porque o marido não entende que ela está passando por um processo. Mas me conta, você conversou com ele sobre isso? Ele sabe que você está passando por esse processo? Não. O homem não tem bola de cristal. Se a mulher não falar, ele não vai saber. Não é verdade? Perfeito. Agora, falando em tudo isso, sobre essa questão de comunicação, o sexo continua sendo, para muitos, um fantasma na relação de um casal? Até mesmo porque nós sabemos que, segundo alguns dados de algumas pesquisas, mostram que o sexo é um obstáculo, uma ferramenta, é um obstáculo na vida de alguns casais. Isso confere? É verdade? Confere. Isso se dá pelo motivo... a mulher, ela sofreu uma repressão sexual muito grande no passado. A mulher, ela tinha que ter relações sexuais para reprodução, não é verdade? Então, o orgasmo, o prazer da mulher, isso não existia. Então, vê-se hoje casamentos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, infelizes, essas mulheres completamente com os desejos sexuais super baixo, que são os desejos sexuais hipoativos que nós falamos, e tendo um casamento simplesmente porque não podem desfazer por conta dos filhos, por conta talvez da própria cultura, que não pode se separarem. Mas ainda continua sendo, eu diria assim, até hoje, muito tabus dentro dos relacionamentos. E falando em tabu, falando em grau de satisfação, em grau de insatisfação, existe receita para atividade sexual? Ou seja, eu pergunto à senhora, há uma quantidade de vezes que isso é considerável para se ter um bom relacionamento? Olha, numa pesquisa realizada, inclusive com a doutora Carmita Ábido, em 2011, foi colocado o seguinte, que a relação sexual ela fica em 3,3 para os homens, ou seja, um dia sim, outro dia não na semana, né? E para as mulheres não chega a tanto. Por quê? Porque a mulher, ela tem esse desejo sexual em baixa. Então, qual que seria a receita para melhorar essa relação sexual? Criar ferramentas onde essa mulher poderia aumentar esse desejo sexual, intensificar esse desejo sexual dela. E falando em ferramentas em desejo sexual, eu pergunto à senhora, as fantasias sexuais mudaram nas últimas décadas, principalmente para as mulheres? Eu acho que para as mulheres não mudaram, eu acho que agora que elas estão permitindo ter as fantasias sexuais, porque nós estamos vivendo hoje em pleno século XXI, onde as pessoas estão tendo uma liberdade de expressar e hoje as mulheres estão usando dessa ferramenta, não é dizer que mudou, que melhorou, que aumentou, né? Então hoje elas estão tendo essa liberdade de usar essas ferramentas. E justamente é uma ferramenta maravilhosa que vem ajudar a mulher nessa intensificação do desejo. E a senhora acha que essa ferramenta seria uma ferramenta que contribui mais ainda para a vida ativa sexual dos casais? Com certeza. Veja bem, a mulher que não tem fantasias sexuais, o homem que não traz essa fantasia sexual para o ato sexual em si, imagina você,
quando um casal está tendo uma relação sexual, se eles não estão ali dentro daquela relação, pensando, trazendo as fantasias sexuais aqui, né? O que se espera dessa relação? Então, as fantasias sexuais, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante na relação do casal. Para a mulher, a maior queixa que elas têm é sobre o desejo sexual em baixa, ou seja, o desejo sexual hipoativo. Ou seja, ela precisa ter relações sexuais porque esse parceiro pede, esse parceiro cobra e, de repente, ela não tem a mínima vontade de ter sexo. Isso, Edemilson, quando eu te falo que ela não tem vontade, não é uma semana, é um mês, é 6 meses, é um ano sem ter vontade de ter sexo e acaba tendo conflito dentro dessa relação, porque o marido, obviamente, quer manter essa relação sexual. Falando em vontade e desejo, há algumas pesquisas que apontam também que os namorados, o casal de namorados, normalmente praticam sexo mais do que os casados. Após o casamento, há uma tendência na redução desta relação ou a senhora entende que isso continua com o mesmo nível? O casamento, realmente o sexo com o tempo ele vai diminuindo. Seja, após o casamento faz menos sexo, doutora Faz Vânia? menos sexo. Por quê? Né? Com o passar do tempo, querendo ou não, a rotina se instala. Isso aí não tem como, porque o homem trabalha muito, a mulher trabalha, hoje a mulher é muito dinâmica em todas as áreas, né? E acaba que vai perdendo aquela questão da conquista. Antes, quando você é namorado, você se perfuma, você se barbeia, você faz muitas coisas para agradar essa parceira, né? E sexualmente falando também. E a mulher é a mesma coisa. Então, quando casam os dois, me parece que tem já aquela questão de eu não preciso mais conquistar esse parceiro, eu não preciso conquistar mais essa parceira. E vão vivendo assim, um ao lado do outro, daqui a pouco parecendo irmãos, e esse desejo sexual, claro, ele vai diminuindo. Doutora Vânia Machado, na sua opinião, as pessoas hoje em dia, os casais, têm uma vida sexual satisfatória? Depende, o que é satisfatório, né? De repente que é uma quantidade de vezes, como eu coloquei, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes, 2 vezes. O que é satisfatório, de repente, para você, não é para o outro. A satisfação teria que ser na qualidade e na quantidade? Na qualidade. Na qualidade. Porque o que acontece? Mulheres, por exemplo, que o parceiro vai ter uma relação sexual sem preliminares, aquela relação sexual onde essa mulher, de repente, nem se preparou, né, para receber esse parceiro. Ora, então ela não tem uma qualidade nessa relação sexual, então logo ela não está satisfeita. Uma coisa que é muito importante, Demilson, que eu recebo assim, queixa de muitas mulheres, é nessa questão mesmo das preliminares. Os homens, eles são muito apressadinhos, né, vêm buscar o ato sexual e esquece que a mulher, ela precisa ser, de alguma forma, estimulada. É diferente do homem, né? Então, a mulher, a relação sexual para ela está inserida num contexto mais relacional, num contexto mais emocional. Então, muitas vezes, esse marido não agrada essa mulher durante o dia, não faz um carinho nessa mulher, e chega à noite, por exemplo, ele quer transar. E essa mulher não quer, porque a emocionalidade dela não está legal. Poderíamos dizer que a relação sexual para uma mulher, ela teria mais tempo do que para o homem? Ou não propriamente dito assim? Não propriamente dito, não a relação sexual em si, né? Mas como eu já disse para você, a mulher ela é inserida num contexto mais relacional e emocional. É claro que aqui nós não podemos generalizar, vai ter as exceções, né? Dentro, inclusive, dos cursos que eu ministro, né? Tem algumas mulheres que se identificam muito mais com as características masculinas. Quando eu trago algumas características masculinas e outras femininas, elas falam assim, ixi, então nessa relação aí parece que o macho sou eu. Então, logo, nós não podemos generalizar nada, tanto no sexo como um todo. Para você que ligou a TV agora, nós estamos falando hoje sobre sexo. O nosso assunto hoje é sexo. E estamos falando com a psicóloga e terapeuta sexual, doutora Vânia Machado. Ela é a nossa entrevistada do dia, no nosso programa Cara a Cara, que está sendo apresentado por mim, Demilson Lima. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Doutora Vânia Machado,
Falávamos agora há pouco sobre fantasia sexual. Nós sabemos que o mercado, hoje, há uma oferta muito forte e cada dia mais intenso sobre as ferramentas, sobre o sex shop, que hoje são milhares de lojas esparramadas por esse país afora. Esta é mais uma fantasia que existe no mercado. Isso tem ganhado força nos últimos anos? Sim. As mulheres têm buscado esses acessórios, vamos colocar assim, e os homens também, justamente como uma ferramenta para melhorar essa relação. Então, eu preciso sair da rotina sexual, o que eu posso fazer? De repente eu vou buscar um produto numa loja de sex shop, de repente eu vou buscar uma fantasia, eu vou buscar uma camisola, uma lingerie, né? E cada vez mais vem aumentando esse público. Inclusive, depois que saiu aquele filme, né, De Pernas pro Ar, houve muitas procuras em relação a esses brinquedinhos eróticos. E isso realmente ajuda na relação? E pergunto mais, há recomendações pelos terapeutas sexuais desses acessórios? Sim, como ferramentas. Agora, não é um produto que vai melhorar a relação do casal. Eu preciso primeiro saber o que está acontecendo dentro dessa relação. Não é uma camisola, não é um óleo lubrificante, não é um comestível que vai resolver a relação do casal. De repente, ela está passando por um problema psicológico dentro da relação sexual, que não adianta, por exemplo, o marido trazer para ela um brinquedinho, ela não está preparada para colocar dentro da relação esses produtos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada a você. Amigo telespectador, eu agradeço pela audiência, o programa Cara a Cara fica por aqui e até no próximo sábado a partir das 13 horas. Muito obrigado, boa tarde, bom final de semana, até lá.